Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para todas as Margaridas, boa tarde para todas as mulheres, boa tarde para nós, boa tarde para todas as famílias brasileiras. 12h05, exatamente. Hoje eu entrei no horário, maravilha. Hoje nós vamos trabalhar em um tema, eu creio, né, que o restante desse mês vamos trabalhar em cima desse tema, né? Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Mulheres que compartilham graça e misericórdia. É um assunto da visão da revista Visão Missionária, né? Visão Missionária desse ano. Amém, amém. Visão Missionária. Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Boa tarde, Aline. Aline Ferreira, boa tarde. Que o Senhor te abençoe. Então, é algo assim para nós temos trabalhado em cima de amarguras, em cima de mulheres vitoriosas ou mesmo, mulheres que vencem. Mulheres que vencem. Então, o tema hoje é mulheres que compartilham graça e misericórdia. Mulheres que são curadas, mulheres que são livres, mulheres que se dispõem para fazer as coisas acontecerem. Digamos assim, graça e misericórdia é você ser agraciada, misericórdia é você compartilhar dessa graça e dessa misericórdia que você recebeu. Aqui fala de algumas mulheres da Bíblia. Algumas mulheres da Bíblia que ficam em Lucas 8, de 1 a 3. Só pedindo desculpa para vocês que essa revista é de 2021. Eu pensei que era de 2022, mas não. É do mês de março esse assunto. Então diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeias em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, das quais saíram 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitos outros que serviam com seus bens. Lucas 8, de 1 a 3. Aqui a gente vê as mulheres trabalhando para o Senhor. E falando de mulheres que foram curadas, que foram alcançadas a graça e misericórdia do Senhor, a minha vida não é diferente, eu creio que a sua vida não é diferente, a vida das mulheres não são diferentes. Nós acostumamos dizer que a mulher ela não consegue guardar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Seja na família ou seja na vida pessoal. E aqui a gente vê graça e misericórdia na vida de algumas mulheres que andavam com Jesus. Mulheres que foram alcançadas, que foi alcançado, ou mesmo que alcançou o seu milagre. E hoje elas não... hoje as suas histórias continuam fazendo a diferença nas nossas vidas, no meio da nossa família. E também mulheres que fizeram grandes e continuam fazendo maravilha para abençoar a família e abençoar outras mulheres, trazendo, se reunindo para fazer essa maravilha acontecer. E isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha vida. Eu lembro que quando eu fui curada da gravidez turbária, a gente morava numa casa, né, perto da igreja, e que essa casa tinha um espaço e continua tendo um espaço muito, muito lindo, né? E esses dias agora ela tá cheia de mato devido às chuvas e tudo mais. Nós vamos tentar recuperar o espaço dela agora. Perdão, amado. Pra gente começar novamente esse ano fazer algo grandioso lá com mulheres, com famílias. E quando eu fiquei curada, né? Que eu ainda estava em recuperação da cirurgia da gravidez turbária. Lá eu trabalhava com criança. E eu ensinava artesanato para elas.
E eu lembro que nesse dia que eu tava lá, já depois de, eu creio que tava com 3 meses, eu ainda tava muito doente ainda, devido ao emocional. Devido ao emocional, chegou uma família lá. Chegou uma família pastoral lá. E ela olhou assim pra mim: irmã, o que você tá fazendo? Você precisa se recuperar primeiro. Você precisa cuidar de você primeiro para você voltar. Para você voltar às suas atividades normais. Mas dentro de mim, eu não entendia. O que eu entendi era a pressa. Eu tinha muita pressa. Hoje, eu já sou a metade da pressa que eu tinha antes. Hoje eu não tenho tanta pressa, porque eu sei que aquilo que Deus quer realizar através de mim e de você vai acontecer. Então hoje eu já tenho bastante tranquilidade para esperar o tempo de Deus. E isso é aonde que eu quero chegar. Muitas mulheres que nem eu, que foi alcançada pela graça e a misericórdia do Senhor, tem esse desejo no coração de continuar espalhando esse grande amor e maravilhas que Deus fez na nossa vida. É muito gracioso, é muito tremendo quando você é alcançada pelas misericórdias, pela graça e a misericórdia do Senhor. Eu creio que só quem já passou por um processo desse é que entende que você não quer parar. Imagine que naquele período Maria Madalena, né, Joana, Cusa e Susana, as mulheres que andavam com Jesus. Elas andavam com Jesus, elas aprenderam com Jesus, elas estavam praticando com Jesus. Gente, isso é grandioso. E isso acontece com nossas vidas hoje. Quando você passa por um processo de cura, eu acredito que você foi alcançada pela graça e a misericórdia do Senhor, não para você ficar calada, mas para você espalhar. E tem um tema engraçado, que diz assim: mulheres curadas, mulheres usadas. Mulheres curadas, mulheres que serão usadas para espalhar, para divulgar, para se maravilhar por aquilo que Deus fez na sua vida. E aqui a gente vê essas mulheres. Você já pensou? Você está na mesa junto com Jesus? Elas presenciaram isso. Não no sentido figurado delas estarem sentadas na mesa, mas delas visualizar Jesus sentado na mesa com os discípulos e outros homens. E elas estavam lá nos bastidores. Elas estavam nos bastidores servindo a Jesus. Eu imagino assim. Mas o que fala na continuação dessa fala aqui da pastora Liane Nepomuceno, ela fala bem claramente que essas mulheres aqui foram umas mulheres que elas quebraram juntamente, ou melhor, foram as mulheres que foram privilegiadas de ver Jesus quebrando, rompendo preconceitos e preceitos da realidade social e cultural, a fim de servirem ao Mestre, compartilhando a graça e a misericórdia divina. Jesus quebrou. Jesus rompeu os preceitos, os preconceitos e preceitos daquele tempo, tanto do social como cultural. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que naquele tempo as mulheres não se via as mulheres sociais no mundo social andando de casa em casa, de rua em rua. A gente não via como a gente vive hoje. A gente, na antiguidade, as mulheres não passaram por esse processo de ser assim, bem expostas, visivelmente de rua em rua. As mulheres, elas eram bem caseiras, digamos assim. Elas viviam em casa, cuidando de quê? Da sua família, dos filhos e dos esposos e do alimento. Isso também é ministério. Mas Jesus viu que nós mulheres, incluindo nós hoje, isso é maravilhoso, porque esse nosso Jesus, nosso Deus, ele é simplesmente completo. Ele não deixou nada para ser falo depois.
Ele fez imediato. As coisas iam acontecendo, Jesus não tinha tempo para voltar atrás. O que estava ali, acontecia ali e ele ia realizando. Então, nós temos que aprender com Jesus mais essa lição. Se alguém pede para você, ore por mim, vamos parar logo aqui e vamos orar. Vamos parar logo aqui e vamos orar. Não tem esse negócio de voltar em casa, marcar a hora. É aqui e agora. Então, Jesus aqui, ele demonstra que ele fez com que muitas mulheres, que nem Maria Madalena, que estava lá usando do seu perfume, quebrou o perfume e colocou sobre Jesus. Jesus ali falou que realmente o que estava representando aquela atitude daquela mulher. Ele poderia, quando eu escrever um livro, então eu vou falar por discípulo, depois falar dela. Não. Ele falou ali. Não tinha tempo. Jesus tinha pressa para realizar tudo aquilo que precisaria ser realizado. Ali, logo, imediato. Nós sempre temos que falar. Não, chegar lá em casa eu vou pensar. Chegar em casa eu vou pensar. Amanhã eu te dou uma resposta. E é isso. Hoje, nós temos que pegar essas lições que nem Jesus fazia. Era ali e agora. Jesus ali teve e falou. Ele deu oportunidade para aquelas mulheres quebrar o preconceito. E eu quero dizer para você que vai ouvir essa mensagem, eu creio que você vai ouvir juntamente com outras pessoas. Você às vezes que tem uma mente ainda não tão aberta para ver uma mulher falando. Eu quero dizer para você que eu estou aqui não como pastora. Eu estou dizendo aqui para você que eu estou aqui como uma mulher que acredita naquilo que Deus deixou escrito. Que acredita nessa palavra que está aqui. Em Lucas 8, de 1 a 3. Na palavra. Eu não estou nem falando no que a pastora Liane expôs aqui na revista. A Visão Missionária. Eu não estou nem falando nisso aqui. Eu estou falando aqui na palavra. Aqui tem os conhecimentos da pastora. Onde eu estou aqui também falando um pouco daquilo que ela está falando. Mas Jesus, ele nos deu o privilégio de eu e muitas outras mulheres estar sentada aqui propagando o nome de Jesus. E com isso não me deixe de ser mulher, não me deixe de ser submissa, não me deixe de ser mãe. Nada disso é tirado de mim. E nem quero passar na frente de ninguém. Eu simplesmente admiro um homem quando ele diz assim, o que tem uma mulher falar? Eu nem falo pregar. O que tem uma mulher expor o que ela aprendeu, o que ela entende da palavra? Então, é isso que eu estou querendo dizer para você aqui. Mulheres que, segundo os historiadores da cultura judaica, eram colocadas em posição desvalorizada, quase sempre tratada como mercadoria de troca pelos seus pais. É aqui onde eu entro. Vamos aproveitar esse mundo. Mas o mundo, vamos aproveitar a realidade que nós vivemos hoje para nós respeitar nossos pais. Eu sei que você pode até dizer, os meus pais não merecem respeito. Mas aquele que você vê que o seu pai lhe respeita como uma menina, lhe respeita como uma mulher, lhe respeita como uma pessoa de família, alguém que ele ama, que ele criou, dê atenção ao seu pai. Honre o seu pai. Honre a sua mãe, honre a sua família, que não lhe trocou por um punhado de comida. Honre a sua família, o seu pai, a sua mãe, que não lhe trocou como uma mercadoria, como naquele período as mulheres eram trocadas assim. E hoje nós temos a oportunidade de estar nos expressando, de estar trabalhando, demonstrando um grande amor, demonstrando uma família. Muito bem. Temos aqui o nosso mestre, Ronaldo Rocha, o homem que tira dores, o homem que está fazendo o maior sucesso
nas redes sociais a respeito da Clique Massagem. Um homem que tem feito a diferença, que tem trazido homens e mulheres para trabalhar, fazendo a diferença, cuidando de outras pessoas, ajudando pessoas e fazendo desse mundo um lugar melhor. Então a gente fala disso. Quantas mulheres que estão tendo o privilégio de divulgar o amor de Deus? Quantas mulheres estão tendo o privilégio de cuidar de outras mulheres? Como muitos terapeutas que estão cuidando da ansiedade, da depressão. Quantas? Isso é privilégio. Eu quero dizer para vocês que há 20 anos, 18 anos, até mais, antes de chegar na minha cidade para liderar a igreja, juntamente com meu esposo, eu já cuidava de mulheres. E é muito gracioso poder ouvir mulheres, andar com mulheres, trabalhar com mulheres. É delicado? É. Por que é delicado? Porque a gente tem que falar quando as coisas estão certas. Você tem que falar quando precisa entrar em concordância. Precisa falar de harmonia. Precisa falar de gratidão. E eu tenho muita gratidão aos meus primeiros líderes. Os meus primeiros líderes, principalmente o pastor, ele não tinha tanto estudo, mas ele transmitia a palavra viva e eficaz, sem nenhum tio. Sem nenhum tio, como eu falei ontem. Quando Deus coloca um ponto final, não cabe nenhuma vírgula. Então, isso é gracioso. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter gratidão, como essas mulheres, elas foram curadas, elas foram libertas. E elas continuaram juntamente com o Mestre, juntamente com Jesus, cuidando dele. E muitas vezes você recebe cuidados e às vezes você esquece. Como tem várias histórias na Bíblia, diz os leprosos que só voltou um. Então nós temos que ter gratidão. Essas mulheres tinham gratidão. É onde eu falei aqui, tenha gratidão aos seus pais por não ter te trocado, por não ter te usado, por você não estar hoje precisando de uma libertação no sentido de ter sido abusada, de não ter sido violentada, que não está em depressão, que não está em pânico, em traumas e medo. Tenha gratidão à sua família. Você conseguiu vencer, passar ileso. Mas tem mulheres, tem pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser abraçadas com amor. Aqui o que Jesus fez foi abraçar essas mulheres, dando a oportunidade, rompendo os preconceitos e preceitos, rompendo a realidade social e cultural naquele período que aquelas mulheres viviam. Isso é lindo demais. Quase sempre tratadas ou trocadas por mercadorias. Mulheres cujo nascimento não era celebrado como o dos homens. Gente, isso é maravilhoso. A minha história. Eu sou a terceira filha da minha família. Nós somos 5 filhas mulheres, eu sou a terceira. Eu sou a terceira, com mais 3 homens, somos 8. E meu pai, né, as 3 primeiras filhas mulher, meu pai sofreu demais. E minha mãe também. Porque meu pai, ele queria muito filho homem, só nascia mulher. Primeira, segunda, terceira, filha mulher. Meu pai já estava desesperado, a minha mãe também. Mas eu ouvi minha avó fazer isso, soltar os foguetes quando a gente nascia. Minha avó comentava. Quando nascia, tinha que ter um foguete. As mulheres foram assim e os homens também. Todas nós tivemos o carinho, o amor de pai, o amor de mãe, deles darem pra gente tudo e mais um pouco daquilo que eles podiam alcançar. Então, a mesma forma, nós temos que ver isso hoje. Temos gratidão, gratidão à minha mãe, gratidão ao meu pai, gratidão à minha irmã mais velha.
as minhas duas irmãs mais velhas que ajudou a cuidar da gente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, nós temos esse privilégio grandioso de sabermos que nós fomos agraciadas, mas tem muita família, filhas, que não foi assim. Que sofreu abuso, que sofreu várias situações que foram dadas para as famílias, porque não tinha, não receberam o mesmo amor de pai e de mãe. Acontece muito até hoje. Até hoje. Então, você que foi celebrada, você que recebeu um foguete, que você descubra isso, talvez você nem sabe. Mas você recebeu, você foi celebrada soltando fogos no dia do seu nascimento. Isso eu acompanhei dos meus irmãos também. Pois é muito gratificante. A gente vê isso acontecer até hoje. Você ser famílias que celebram a chegada dos seus filhos. Pois a elas cabia unicamente conseguir um casamento. E com ele, as atividades domésticas. Mas a gente vê isso aqui, mas também tem um lado bom também. A gente não pode ver toda essa história só com o lado ruim. O lado ruim é se você não conseguir um esposo que te admirasse, um esposo que cuidasse das providências de casa. Porque se a mulher, isso é lindo falar isso, se a mulher, ela é bem cuidada, bem tratada, bem recebida, suprida em casa, ela não tem dificuldade nenhuma de simplesmente ser casada e ser uma doméstica. Eu admiro. Conheço pessoas da minha igreja que elas nunca trabalharam fora. Tem situações difíceis, porque elas optaram a não trabalhar fora, mas tem muita dificuldade para romper isso, para continuar sendo assim. Mas tem outro da minha igreja que também nunca trabalhou fora. E o marido supre a casa. E eu quero, sabe, até mesmo elogiar essas mulheres. Porque é também um caso interessante que eu gosto de lembrar, tá lá em Salmo 128. A mulher no interior da casa. A mulher que está sempre presente na sua casa. O marido chega e ela está lá na sua casa. Cuidando dos filhos, sabendo onde os filhos entrou, aonde os filhos estão, que hora que saiu, que hora vai chegar. Isso é muito bom. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos conceberá e feliz será e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa também que fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é porque é aquele homem que chega em casa e ele discute com a sua esposa para saber o que está precisando no celeiro. Quais são as providências que ele realmente precisa. Ou que a casa precisa, ou que ela está precisando, o que a esposa está precisando. Ele chega em casa, não é simplesmente batendo na porta, cheguei, cadê a comida? Já está na mesa, cadê as crianças? Não. Quando fala aqui no Salmo 128, o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é o homem que teme ao Senhor e é sacerdote da casa. Ele supre a casa, ele é provedor. Eu admiro tanto o homem como a mulher, que ela é simplesmente a doméstica do lar. E é muito bom saber que o seu primeiro ministério, como sacerdote provedor, como a esposa do lar, é o seu primeiro ministério a cuidar do seu lar. A cuidar do seu lar. Eu admiro
E eu fui uma pessoa também que trabalha e gosta de trabalhar. Mas eu tive meu tempo também de estar bem presente no meu lar. Bem presente. Sempre trabalhei, mas eu sempre vi a responsabilidade da mulher no lar, dela estar no centro. Dela estar no centro, dela estar sempre preocupada de como está o esposo e de como estão os filhos. Quantas vezes eu não saí de casa com os olhos cheios de lágrimas? Quantas vezes eu não saí de casa preocupada? Porque marido, ele não é mãe. Ele é pai. Mas nem todo pai tem essa preocupação de saber ou de prover aquilo do dia a dia, de hora em hora que eu quero falar. Então, eis a questão de essas mulheres, a doméstica do lar, ela ser uma mulher elogiada. Essa é a mulher elogiada. Não tirando os méritos. Outra coisa que eu gosto de falar a respeito da mulher que gosta de trabalhar fora. Que ela trabalha um horário. Ou de manhã para tarde, ou da tarde para noite. Mas que ela observe bem a necessidade tão maravilhosa de uma mulher em casa. É para nós. É para nós isso. É para nós. E com ele, as atividades domésticas. Poderíamos destacar nas páginas da Bíblia poucas mulheres que foram valorizadas. Como no caso das profetisas, que evidentemente foram poucas execuções. Os profetas. E poucos não sabem viver com isso hoje, cuidando com liberdade. Então, a gente que é mulher tem que saber o espaço, o tempo, quanto tempo você pode ficar fora de casa. Porque é notório, tem prejuízo. Tem prejuízo. Hoje, eu faço meus atendimentos online e atendo em casa. Para mim isso é maravilhoso. Porque eu tô em casa, eu tô sabendo do tempo. Eu às vezes entre o intervalo de um atendimento e outro, eu vou na minha sala, converso com meu esposo, converso com a minha filha, com meu filho. Eu sei o espaço de tempo que eu tenho de um atendimento para o outro. Então, são situações que a gente precisa também regularizar, ou mesmo fazer uma sondagem, dar uma olhada na sua casa, como que está o relacionamento seu com seu esposo, como que está o seu relacionamento com seus filhos, o que está acontecendo. Isso é fácil de se resolver. E é fácil da gente fazer essa sondagem. É delicado, mas é possível ter comunhão, ou mesmo ter uma vida normal, trabalhando um só horário, suprindo o seu desejo de você trabalhar. Isso é bom, isso é maravilhoso. Ele conduz a mulher que até então era excluída e nem era nomeada para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus, e deixa extremamente claro que, aos olhos do Pai, todos somos iguais. Nessa relação libertadora entre Jesus e as mulheres, é aberto um caminho para a manifestação da graça e misericórdia divina no universo feminino. Aí o Senhor abriu um espaço abençoado, grandioso, de entendimento, não de vaidade, mas de entendimento, que a mulher também poderia trabalhar, que a mulher também poderia ser valorizada naquilo que ela fazia. E aqui fala do reino de Deus. Já me perguntaram uma vez, bem claramente me perguntaram, se eu tivesse a oportunidade
de fazer algo para me ter um título de pastor, o que que você faria? Perguntaram para mim. Para mim, não fazia tanta diferença ser pastora ou não. Ou mesmo hoje ser conhecida como pastora. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu tive entendimento de que eu fui convidada pelo Senhor de ser uma pessoa evangélica, de ser filha de Deus, que eu levantei a minha mão, que eu reconheci o que é realmente ser uma serva do Senhor, eu nunca mais parei de pregar o evangelho. Eu nunca mais parei de dizer que o Senhor faz. Eu nunca parei de reconhecer que Deus tira a mulher do leito. Eu nunca deixei de acreditar que Deus restaura casamento, que Deus restaura filhos, que Deus restaura filha, que Deus salva, que Deus cura, liberta e salva. Eu nunca deixei mais de acreditar. Por que seria difícil para uma mulher pegar um microfone e falar disso a outras pessoas? Ou falar disso em um público grandioso? Qual é a diferença? De eu estar liderando, Deus está liderando 50 mulheres, Deus está liderando 10 mulheres e falar do amor de Deus. E elas aceitarem Jesus. E elas trazendo outras mulheres e aceitassem Jesus. Por que não? Não ia deixar de eu ser esposa e de ser mãe. Jesus viu isso aqui. Como a mulher poderia e pode fazer um grande trabalho cuidando de uma liderança. Amando e sendo amada. Como a mulher tem sensibilidade. Sensibilidade de alcançar outras mulheres. Sensibilidade de alcançar outras famílias. Como elas têm. Como nós temos. Como não se envolver com esse mestre, que tem no olhar o amor brilhante, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo. De segui-los. Mulher que foram tocadas por sua graça, agora se enche de ousadia para brilhar com um novo caminho. As mulheres fazem parte da vida de Jesus desde a concepção até a ressurreição, passando pela presença aos pés da sua cruz durante a crucificação. Por que nós podemos fazer uma comida tão gostosa? Por que nós não podemos compartilhar desse pão que é maravilhoso, que é Jesus? Jesus, ele é o quê? O pão da vida. E essas mulheres eram o quê? Responsáveis. Elas foram fiéis. Elas foram comprometidas com Jesus. Jesus, uma vez que curaste elas, uma vez que Jesus libertou elas, uma vez que Jesus transformou a vida delas, por que não espalhar esse amor dele? Essa misericórdia e graça. Por que as mulheres precisam ficar caladas? Em muitos lares. Em muitos lares. Em muitas situações. Em muitas situações. A palavra do nosso Deus deixa aqui um comentário maravilhoso da pastora Liane. Comentário maravilhoso. As mulheres fazem parte da vida de Jesus desde a sua concepção até a sua ressurreição. As mulheres estavam sempre presentes. As mulheres estavam sempre presentes. E eu aqui falando nesse momento, eu lembro do filme de Jesus. Eu lembro do filme de Jesus. As mulheres de longe. A mãe de Jesus de longe. Até chegar a hora, a oportunidade.
dela se aproximar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E Jesus não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou com todo o universo. Jesus ressuscitou com todas as mulheres. Jesus ressuscitou com todas as famílias. Jesus ressuscitou com todos os homens. E quantos homens que têm com dificuldade? E quantas mulheres também têm com dificuldade? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Séculos se passaram e a história está recheada de mulheres que viveram perfumando o mundo com o perfume de Cristo, embora não as encontramos nos relatos históricos, pois ficaram esquecidas. Gente, é notório que muitas histórias das mulheres ficaram escondidas. Mulher é uma grande artista. Mulher faz a diferença até calada. A mulher faz diferença. A beleza da mulher é notória. A beleza da mulher é notória. Até calada ela faz gestos. Até calada ela diz assim: Jesus é 10. Até calada ela diz assim: Jesus transforma. Até calada ela faz a diferença. Isso é maravilhoso. Gente, eu gostaria de desejar aqui um boa tarde. Um boa tarde maravilhoso para a minha professora Alzaí, que continua aqui conosco. Um boa tarde para Ronaldo Rocha, mais uma vez. Um boa tarde, mais uma vez, para Alzaí. Boa tarde. Deus maravilhoso. Gratidão a essas mulheres que estão aqui entrando. Boa tarde para Maria Alves. Deus abençoe a vida de vocês e continue aqui. Eu acredito no grande mover de Deus na minha cidade através das mulheres. Eu acredito. Como também eu acredito no grande ministério dos homens na minha cidade. Mas eu acredito que Deus ainda quer usá-los mais. Deus ainda quer quebrar o silêncio mais ainda. Do evangelho, do trabalho, da grandiosidade de Deus aqui na minha cidade, como também no mundo. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, nós precisamos continuar falando desse Deus. Maravilhosamente. Nós precisamos usar desse perfume de Cristo para exalar a família, libertar a família, curar famílias, levar salvação para as famílias. Acredite. Eu sempre fui uma pessoa que eu pedi para Deus o perfume de Cristo. Senhor, me dá o perfume de Cristo para mim entrar nos lugares mais impossíveis. Porque se tiver o perfume de Cristo, você não é impedida de entrar em lugar nenhum. Você não é impedida de entrar em lugar nenhum. Acredite nisso. Aqui a pastora Liane, ela deixa bem claro que muitas histórias de mulheres que acompanharam Jesus, que fizeram a diferença na vida de Jesus, no ministério de Jesus, não simplesmente na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus. E eu costumo lembrar, Jesus, ele é homem. E Jesus precisava de comer. Jesus não tinha tempo para fazer comida, ele precisava de comer e ele comia. Jesus precisava de roupa limpa e ele vestia roupa limpa. Jesus precisava de dormir em lugares asseados e Jesus dormia. E quem era que fazia tudo isso? Eram os discípulos? Se os homens eram tão machos naquele tempo, será que eram os homens que faziam isso? Eu deixo
essa reflexão, esse ponto de interrogação para você. Eu deixo para você. Que você se pergunte: será que as mulheres não mereciam contar também o que elas viveram? O que elas viveram com Jesus, o que elas vivem com Jesus até hoje? Jesus, eu quero mais de ti. Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero sentar e ver a janela dos céus abrir na minha direção e eu sentir novamente aquela paz que que inunda todo o meu ser, me dando um sim, me dando um não, me dizendo assim: espera. Eu preciso ver isso tudo de novo. Todo dia. Todo dia. E eu acredito também em muitos homens de Deus que colocam o joelho no chão, que estremecem. Eu acredito. Assim como também muitas mulheres de Deus colocam o joelho no chão e estremecem de poder de Deus, de presença de Deus. De presença de Deus. Acredite nisso. Contudo, quem sabe de forma proposital, pelos os escritores, as mulheres deixaram de ser lembradas. Muitos casos ficaram sem ser lembrados na Bíblia. Contudo, isso não tem impedido que a influência delas respingasse e reproduzisse mudança em muitas mulheres ainda hoje invisíveis. Gente, Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que serviram com seus bens. Muitas outras. Lucas 8, de 1 a 3. Muitas outras deixaram o seu legado. Deixaram o seu legado para fazer a diferença na minha vida e na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus, ele não fechou que era só os profetas. Jesus não fechou que só eram os mestres, pastores, evangelistas para pregar o evangelho. Ele deixou para mim e você. Ele deixou para nós. Isso é muito bom. Porque nós podemos contar nossas experiências. Queremos refletir sobre como ser uma mulher que compartilha essa graça e misericórdia. Encontramos alguns pontos característicos do perfil dessas mulheres. Discípulas do Mestre Jesus. Elas eram temente a Deus, mulheres com um propósito, mulheres que possuem gratidão no coração. Como que eu e você vamos ficar calada, sem poder semelhar, compartilhar dessas mulheres temente a Deus que fizeram a história? Que fizeram a minha história e que fizeram a sua história. E que fizeram a história das famílias. Essas mulheres aqui, elas tiveram que romper juntamente com Jesus. Jesus, eu quero te ajudar. Jesus, eu quero fazer alguma coisa. Jesus, eu quero limpar os teus pés. Eu quero escovar as tuas unhas. Jesus, eu quero lavar as tuas sandálias. Jesus, eu quero, Jesus, lavar a tua túnica. Eu quero o teu privilégio, Jesus, de ter sido curada por ti, de ter sido liberta por ti, e hoje eu poder fazer algo por ti. Por que que eu e muitas outras mulheres não pode ter uma ONG?
Por que que muitas mulheres não podem cuidar abertamente de outras mulheres? Por que que muitos casamentos acabam porque homens dizem que a mulher está passando na frente? Eu quero dizer para vocês, não foi diferente comigo. Não foi diferente comigo. Eu recuei muito. Eu recuei muito. Ou mesmo, eu tive muito zelo com a minha voz. Eu tive muito zelo com a minha voz. Para não ferir, para não avançar, para não falar demais. Talvez você está com o seu ministério paralisado. Talvez você esteja esperando um momento para você romper. Jesus rompeu aqui, rompeu os preconceitos e preceitos da sua realidade social e cultural, a fim de servirem ao Mestre, compartilhando a graça e a misericórdia divina. O que é isso? O que é isso? O que é que estão fazendo com você? Estão travando a sua boca, estão fechando a sua boca. Talvez na sua própria igreja, na sua família. Você está sendo travada. Calar a sua boca no momento do seu crescimento. No momento que você entendeu que Jesus estava mandando falar, você teve que calar. Mas Jesus está aqui dizendo para nós que nós podemos falar sim. Nós podemos divulgar o nome de Jesus sim, claro. Nós temos que ter prudência. Temos que ter prudência sim. Temos que ter compromisso com seu esposo que é líder, sim. Tem que saber calar, sim. Mas até que ponto? Até quando? Jesus está voltando. Tem mulheres cheias de Deus por aí. Tem mulheres que estão pagando o preço, mas estão dentro do seu quarto calada. Porque o seu marido, alguém, mandou você calar. Você tem acesso. Quantas vezes meu esposo está na sala, na entrada, falando com pessoas e tem uma mulher lá dentro do quarto, na cozinha. E Deus me dá a ordem, vai lá. Vai lá, vai lá. Fala do meu amor, diz pra ela que eu posso, que eu estou com ela. E quando eu falo de Jesus, aquela mulher se converte. Aquela mulher salva. É o mais importante. O importante não é você, o importante não é como você está falando. O importante é você não deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus quer que você seja. Aqui em Salmo 128 diz assim: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento das oliveiras, a roda da tua mesa. Essa mulher aqui tem estratégia. Será que ela ficava simplesmente calada ali? Será que ela não sentava com seu esposo e conversava com seu esposo? E um dia Deus liberou, rompeu. Se não fosse para ser assim, Adão estava só até hoje. Se não fosse para ser assim,
Adão estava só com os animais. Deus sabia que a mulher ia ter o seu espaço. Deus sabia. Tudo acontece porque Deus está no comando. Tudo existe porque Deus está no comando. Mulheres que estavam junto com Jesus no seu ministério. Mulheres que estavam com Jesus juntos no seu ministério. Mulheres que lavaram os pés de Jesus, mas Jesus disse assim, eu vou fazer algo grande que você nem imagina que eu vou fazer com vocês. E está aqui, como a pastora deixou escrito aqui na visão missionária. Eita Deus! Com tudo isso, não tem impedido que a influência delas, lá em Lucas 8, de 1 a 3, a influência dessas mulheres respingasse e reproduzisse mudança em muitas mulheres, ainda hoje invisíveis. Mas eu quero dizer para você, se Jesus fez isso aqui, se Deus fez isso aqui na vida de Jesus, dando essas mulheres, permitindo essas mulheres andar com Jesus, porque tudo que Jesus fazia, Jesus consultava o mestre. Jesus estava com Deus. Tudo. Se Jesus rompeu isso aqui para as mulheres, preconceitos e preceitos da realidade social e cultural, a fim de servirem ao mestre, compartilhando da graça e da misericórdia divina. Isso ia acontecer até hoje. É uma pena que muitas mulheres estão desonrando essa responsabilidade. Ou mesmo desonraram, prevaricaram, saíram do alvo, desonraram o esposo e desonram até hoje. Mas aquelas que acreditaram, aquelas que viram essa missão e que tem isso como uma missão, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, elas receberam de Deus, elas receberam de Jesus. Queremos refletir sobre como ser uma mulher que compartilha essa graça e misericórdia. Mulheres curadas, mulheres usadas na obra de Deus. Graça e misericórdia. Isso foi um tema que nós trabalhamos nos primeiros tempos, no primeiro tema que eu trabalhei com as mulheres da minha igreja. Isso, não sei nem quando. Muito tempo atrás. Mas não é esquecida, são vários temas. Vários temas foram trabalhados na igreja. Quando eu cheguei na minha cidade, nessa cidade que eu resido hoje, as mulheres simplesmente viviam para fazer comida, viviam para lavar a casa, viviam para bordar e fazer crochê. Não ia nem para a igreja porque tinha casa para lavar. Não participava do ciclo de oração porque tinha casa para lavar. Porque tinha comida para fazer. Ah, é sábado. Essas mulheres de sábado na minha cidade. A oração era 3 horas da tarde no sábado. Elas amanheciam o dia, elas derrubavam a casa, literalmente. Colocava a cadeira fora, sofá fora, guarda-roupa era desmontado, areado, aí roupa era tudo dobrada, tudo de novo. Gente, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser isso se essas mulheres não pararem? Como é que vai ser isso? E eu comecei a trabalhar essas mulheres falando da importância da adoração. Comecei a falar com essas mulheres a importância de deixar tudo e seguir a Jesus. De deixar tudo. Eu escrevi uma revista que fala a respeito das mulheres. Uma revista muito especial para essas mulheres. Aqui só tem história das mulheres da nossa igreja. Está aqui a revista.
Um convite especial para mudar de vida. Um convite especial. Um convite especial. Escolhi a sua casa. Lucas 10:38. Baseado nesse tema. E a partir disso as mulheres mudaram. Para a glória de Deus. Pegaram um novo rumo. Começaram a entender que a casa poderia ficar para depois. Elas entenderam que a casa poderia ser limpa na sexta. Elas entenderam que o mais importante era seguir Jesus. É seguir a Jesus. E mais uma vez eu deixo aqui para você. Acredite. Acredite, você tem potencial sim. Você pode sim ajudar o seu líder. Você pode sim ser uma líder de célula. Você pode sim ser uma mulher de Deus. Você pode sim. Agora não esqueça que você tem pessoas que você precisa obedecer. Eu sempre tive essa preocupação de ouvir líderes. Eu sempre tive o respeito pelo meu líder, o meu pastor. Eu sempre tive. Nunca quis desmerecer. Nunca quis deixar de ouvi-lo. E nunca deixei de comunicar. Até hoje para meu esposo. Se eu posso. Apesar de que ele ainda disse que eu faço algumas coisas. Depois eu comunico, mas eu tenho sempre a responsabilidade de estar comunicando para a minha liderança. Então, nós precisamos honrar essa liberdade que Jesus deu para nós. Jesus deu para nós. Então, honre, seja sábio. Como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhante, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo. Seguir Jesus. O que é que você entende como seguir Jesus? Seguir Jesus é fazer aquilo que Jesus fazia. Seguir Jesus é você se colocar como filha amada dele. Seguir Jesus é obedecer. Seguir Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Minhas queridas, desperta você que dorme, eu digo para você. Vai evangelizar sua vizinha. Vai falar do seu amor para sua vizinha. Vai fazer uma reunião. Mas não pare. Tem pressa sim. Marque um encontro, você com a sua líder. E pregue o evangelho. Jesus está voltando e nós temos que ter pessoas diante dele. Nós temos que ter pessoas salvas diante dele. Aleluias! Glória a Deus! Jesus fez algo sobrenatural. Ele não impediu que essas mulheres pudessem fazer alguma coisa por ele. Ou se aproximar dele. Eu quero dizer para você também. Você também pode se aproximar de Jesus hoje e agora. Você também pode. Assim como essas mulheres fizeram algo por Jesus, talvez você não vai ser preciso lavar as vestes de Jesus, mas você vai ser preciso lavar as suas próprias vestes para chegar perto de Jesus. Mas se você for, você não vai voltar de mãos vazias. Seja humilde, reconheça quem é Jesus. Uma boa tarde para vocês. Um abraço do coração para vocês. Um convite especial hoje para você. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Como uma mulher de Deus. Como uma mulher sábia. Ele está entrando na tua casa agora. E ele é
O Jesus que cura, que liberta e salva. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o teu marido, ele transforma o teu filho. Ele vai fazer algo que você está esperando nessa tarde. Algo sobrenatural. Acredite. Creia. Somente creia. Somente creia. O que você está precisando? O que você está precisando? Então coloque diante de Jesus. Ele é o nosso passaporte até o trono da graça e misericórdia. Uma boa tarde para vocês. Meu coração se alegra por cada um de vocês que entrou na nossa live hoje para ouvir essa mensagem e você ser alcançada. E que Deus assim os abençoe poderosamente. Senhor Jesus, graça e misericórdia para cada pessoa que entrou e participou dessa live hoje. Graça e misericórdia. Quando o Senhor alcança na sua vida graça, Ele faz milagre. Ele faz milagre. Ele alcança a sua vida. E que o Senhor possa entrar na tua casa como um convite feito por você nessa tarde. E eu digo mais, entra no teu quarto, faz uma limpeza, derrama perfume. Agrada-te do Senhor, agrada da presença do Senhor. E Ele fará maravilha por amor a você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.